Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, conseguimos superar essa terrível derrota para o Ituano? O Bugricast já está de volta aqui no pré-jogo para falar desse primeiro confronto do Guarani fora de casa no Paulistão. Vamos até Ribeirão Preto para tentar curar a ressaca dessa tenebrosa partida que foi a estreia contra o Ituano. Derrota por 3-0 no Brinco de Ouro, uma atuação desastrosa, e que a gente vai tentar falar aqui um pouco sobre o que nos espera nessa partida em Ribeirão Preto. Jogo duro, 4h45 da tarde, um horário não muito convencional para o futebol, especialmente para uma quinta-feira, né? Mas vamos lá, vem com a gente aqui acompanhar esse pré-jogo de Botafogo e Guarani aqui no Bugricast. Vem com a gente. Bugricast, o podcast da torcida bugrina. Antes de começar o programa, a gente faz aquele tradicional pedido, aquela tradicional convocação. Se você ainda não está inscrito no Bugricast aqui no YouTube, se inscreva logo. Deixe o seu like no programa, ative o sininho para receber as notificações, porque nós estamos naquela marcha, naquela corrida rumo aos 1.000 inscritos. Última atualização que eu vi aqui, estávamos com 955. Vocês lembram? Quando a gente fez 500, 600, 700, 800, 900, sei lá quantos entos, a gente sorteou a camiseta do Bugricast. Agora a gente vai fazer um sorteio especial. Aguardem quando a gente chegar aos 1.000 inscritos. Ajuda a gente aí a trazer cada vez mais gente para o canal e se atualizar com as novidades do Guarani com os nossos programas. Quero agradecer também os muitos que participaram no nosso novo dia, o nosso novo horário da mesa redonda, última terça-feira, 9 da noite. Se você não acompanhou, já marca aí na sua agenda. Terça, 9 da noite é o novo horário e o novo dia para se falar de Guarani aqui no YouTube, aqui no Bugricast. Então é isso, se inscreva já, traz mais gente para se inscrever, que a hora que chegar nos 1.000 inscritos vai ter muita novidade. Bom, então vamos começar falando do Guarani. Na última segunda-feira, aquela estreia terrível diante do Ituano, derrota por 3-0. Conhecemos alguns jogadores pela primeira vez que a gente não queria conhecer, não foram bem, mas também não quer dizer que eles são péssimos jogadores. Vamos dar mais tempo, vamos dar mais chance. O time mal teve chance de treinar, essa é a grande verdade, e eu acredito que o técnico Alan Al aí, não sei se ele vai fazer oficialmente alguma mudança. Na verdade, uma ele vai fazer, que é a saída do Bruno Sávio, que jogou com a costela quebrada contra o Ituano. Inclusive saiu no intervalo, não jogou bem, evitou muito choque, o confronto, não estava bem o Bruno Sávio. E segundo as notícias aí dos bastidores, quem deve entrar no lugar do Bruno Sávio é o Renanzinho. Então, partindo do pressuposto, né, que o Guarani vai manter o mesmo esquema tático e as mesmas formações aí da partida contra o Ituano, o Guarani deve ir a campo com Gabriel Mesquita no gol, Matheus Ludic na lateral direita, na zaga a gente deve ter o Ayrton e o Romércio, e na lateral esquerda o Bidu. No meio campo a gente deve ver o Bruno Silva de novo, ao lado do Índio e do Tony, e na frente o Pablo, Rafael Costa e o Renanzinho, a grande novidade. Outras novidades interessantes são os jogadores que passam a ficar à disposição do técnico Alan Al depois de serem inscritos. De acordo com o BID, aí as últimas informações, o zagueiro Thales, o meia Andrigo e o atacante Júlio César já devem ter condições documentais de enfrentar o Botafogo. Muito provavelmente devem começar o jogo no banco de reservas e aí em algum momento devem, por que não, ser inseridos no time ao longo dos 90 minutos contra o Botafogo. Quem ainda está de fora é o Davó. O jogador ainda não teve toda a sua situação regularizada. Até o presente momento o nome dele não saiu no BID. E nessa, o Davó deve ser a opção para a terceira rodada no domingo
contra o Bragantino no Brinco de Ouro. Não sei se vocês tinham noção, mas depois do Botafogo fora de casa tem o Bragantino no Brinco, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, para relembrar, o Guarani deve voltar continuar o 4-3-3 mais uma vez com Gabriel Mesquita, Matheus Ludic, Ayrton, Romércio e Bidu, Bruno Silva, Tony e Índio, Rafael Costa, Pablo e Renanzinho no ataque. Vamos então para as estatísticas do jogo. Agora a gente tem o grande Thiago Andrade, cara que andou fazendo uns trabalhos diferentes, analisando taticamente o Guarani também. Thiago é um cara que gosta de números, gosta de estatística também, gosta de análise tática, é um cara que tem certificação de analista de desempenho, scouter, vamos falar assim, mas hoje e daqui para frente o Thiago Andrade vai trazer um pouco da história do confronto entre Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani, um confronto que tem acontecido muito nos últimos anos e que ao longo da história também já marcou muitas e muitas partidas para diversas gerações de bugrinos. Tiagão, a bola é sua, traz aí as estatísticas do jogo, do confronto pra gente. Fala Pezão, vamos para mais uma estatística agora no pré-jogo, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. E é um confronto de muita tradição. Os dois times se enfrentam desde 1947 e já se enfrentaram em Campeonato Paulista. No torneio de classificação ao Campeonato Paulista, que era o famoso Paulistinha entre os times do interior. Em Campeonato Brasileiro de Série A, de Série B, de Série C. Em Série A2 de Paulista também, em vários torneios amistosos. E até no Amador do Interior, que era aqui no Campeonato Paulista, antes da profissionalização. No total, são 122 jogos. Vencemos 45 deles, empatamos 43 e perdemos só 34. Fizemos 186 gols e tomamos 157. Contando agora apenas jogos oficiais, são 42 jogos vencidos pelo Guarani, 41 empates e 30 derrotas. São 166 gols marcados e 131 sofridos. Agora contando jogos em Ribeirão Preto, e aí eu vou fazer um parênteses, eu não contei jogos, nem que o Botafogo era mandante, mas só em campo neutro, como já em São Paulo, em São Bernardo do Campo, nem o jogo que o Botafogo mandou no campo do rival, que era o campo da Palma Travassos, né? Contei apenas jogos que foram realizados no estádio Santa Cruz ou no antigo estádio do Botafogo, que era o campo da Vila Tibério. São 61 jogos em Ribeirão Preto, com 12 vitórias do Guarani apenas, 24 empates e 25 derrotas. Praticamente perdemos o dobro do que ganhamos. Fizemos 72 gols e sofremos 101. Em campeonatos paulistas, aí sim, em vários locais diferentes, foram 95 jogos realizados, com 35 vitórias do Guarani, 34 empates e 26 derrotas. 146 gols marcados e sofremos 117, perdão. Agora, na ocasião do jogo dessa quinta-feira, que é um campeonato paulista e vai ser disputado em Ribeirão Preto, foram 46 jogos e sofremos uma grande desvantagem. Vencemos apenas 8 dos 46. Empatamos 18 e perdemos outros 20 jogos. Marcamos apenas 53 gols e sofremos 72. O último jogo, bem recente, foi em novembro do ano passado. Foi válido pela 21ª rodada da Série B, aconteceu dia 20 de novembro no Brinco de Ouro. Foi um 2-1 que Rafinha abriu o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo para o time de Ribeirão Preto. Pablo empatou aos 17 e Júnior Todinho aos 19 do segundo tempo virou. A escalação naquele jogo era Gabriel Mesquita no gol, Cristóvão, Romércio, Valber e Bidu, Bruno Silva, Crispim, que saiu para a entrada de Rickson, Pablo, que saiu para a entrada de Giovanni e Muriel Rangel, que foi substituído por Arthur Rezende, Júnior Todinho, que saiu para a entrada de Vagninho, e Bruno Sávio, que saiu para a entrada de Rafael Costa. O treinador na época era Felipe Conceição. O artilheiro do confronto agora é um cara chamado Antoninho. Ele é um ídolo lá no Botafogo, ele jogou no final dos anos 50, começo dos anos 1960. Ele fez 8 gols em jogos oficiais. E por ser jogos oficiais, eu estou descontando aquele 8-3 de 1960, que o Botafogo ganhou do Guarani por 8-3, e Antoninho marcou 6 gols só no primeiro tempo.
Ele acabou ainda fazendo mais um no segundo. O artilheiro do Guarani em jogos oficiais é o Renato, com 6 gols, e o Wagner, um atacante que jogou aqui entre os anos 60 e 70, também com 6 gols. Por Campeonato Paulista, o artilheiro do confronto é o Renato, 6 gols que ele fez foi por Campeonatos Paulistas. E o artilheiro do Botafogo na competição é ambos, Antoninho e um atacante chamado Paulo Leão, que jogou no Botafogo no fim dos anos 60. Eles tiveram 4 gols cada. É isso, Pezão, da minha parte é isso, e também desejar muito boa sorte ao Guarani nesse jogo dessa quinta-feira, 16h45, que horário estranho, hein? É isso, um abraço. E agora é hora da gente falar das expectativas da partida. Eu estou muito preocupado com o Guarani para esse jogo contra o Botafogo. Jogar fora de casa por si só já é um desafio. A gente sabe que o favoritismo acaba sendo sempre do mandante, mas o Guarani, gente, não tem como negar, vai pressionado. Derrota por 3-0 em casa para o Ituano já acendeu a luz amarela no brinco de ouro e na minha opinião, não só não era esperada, mas a forma como foi a atuação do Guarani deixou a situação ainda mais complicada para o Alan Al e para os jogadores. O Guarani teve pouquíssima criação, deixou a torcida de cabelo em pé, falhas individuais aos montes. Na coletiva, no final do jogo, o técnico Alan Al comentou que talvez tenha tido aí algum problema psicológico, o time sentiu a confiança, talvez um pouco de pressão, os gols logo no começo e se desorientou, se perdeu em campo. Isso que foi a principal conclusão do técnico depois da partida contra o Ituano. Olha, eu até acho que ele tem um pouco de razão. O time ficou nervoso, a hora que percebeu já estava 2-0, mas a reação precisa acontecer logo, e precisa acontecer em Ribeirão Preto. E o que mais me deixa preocupado, eu falei um pouco sobre isso no pós-jogo, é a forma tática, as ideias de jogo, os princípios de futebol que a gente viu na partida contra o Ituano. E vamos combinar, né, gente? Não deu muito tempo do time treinar. O jogo foi segunda e quinta-feira, amanhã, né? Tô gravando isso aqui na quarta-feira. O time mal treinou, amanhã já entra em campo de novo. Onde está a minha principal preocupação, e eu já falei isso para vocês, é o meio-campo. Eu falei aí há pouco que tudo leva a crer que o Guarani vai jogar com 4-3-3, né? 3 no meio e 3 no ataque. Para mim, esse é um caminho muito perigoso. Pode ser que eu queime a língua lá na frente, mas, na minha opinião, o Guarani precisa jogar contra o Botafogo com um meio de campo um pouco mais organizado, um pouco mais povoado. E eu acredito que o 4-4-2 aí funcionaria melhor. Bruno Silva na frente da zaga, 2 caras no meio. Pode ser o Rodrigo Andrade de um lado e o Índio do outro, principalmente porque acho que essa foi a ideia do Alan Al no intervalo do jogo contra o Ituano. Tirou um atacante, colocou o Rodrigo Andrade no meio. Muita gente gostou do Rodrigo Andrade. Então eu faria essa mudança. E ali no meio mais central, talvez o Tony, ou o Tony no lugar do Rodrigo Andrade, o Rodrigo Andrade na frente. Ou por que não? Já vamos começar com o Andrigo, gente. Já vamos começar com esse meio. Então seria aquele losango, na minha opinião. Bruno Silva na frente da zaga, um meia pela direita, que pode ser o Marcelo até, pode ser, eu sei que ninguém gosta do Marcelo, hein? Mas pode ser o Marcelo, pode ser o Tony, pode ser o Rodrigo Andrade, na esquerda pode ser o Índio por ser canhoto, e aí na outra ponta do losango pode ser o Tony, pode ser o Andrigo, pode ser algum cara de criação no meio de campo, sem muita responsabilidade de ir voltar, e sim preocupado em se aproximar dos atacantes e cadenciar um pouco mais as jogadas. Se o Guarani entrar com esse peito aberto em Ribeirão Preto, vai ter dificuldade, vai ter problema. Pode correr mais riscos do que deveria. E aí a gente vai naquela conversa de ter mais sorte do que juízo. E isso me preocupa muito porque nossa primeira metade do campeonato ela é contra adversários considerados mais fracos ou, na pior das hipóteses, no mesmo nível do Guarani. A gente já deixou pontos contra o Ituano e não podemos deixar ponto contra o Botafogo. Eu considero o empate um resultado muito bom
diante das circunstâncias do time precisar levantar a autoestima, levantar o moral, mas indo tão aberto desse jeito, apostando que o Tony vai jogar indo e voltando o tempo todo, apostando a mesma coisa no Índio. Tô preocupado, não vi muita coisa do Botafogo, não sei aí as principais virtudes, não é um time que vem também impactado pelo rebaixamento para a Série C no último Campeonato Brasileiro. Se a gente jogasse com a cabeça no lugar, se a gente jogar com a bola, se a gente usar um pouco do tempo ao nosso favor e principalmente a experiência, temos jogadores muito experientes no elenco, talvez a gente pudesse cozinhar o Botafogo um pouco, segurar um pouco a pressão com esse meio mais povoado, e aí quem sabe num contra-ataque, num lance de bola parada, velocidade, o Guarani conseguisse fazer o gol. Eu não estou preocupado agora, de verdade, com futebol bonito. Eu estou preocupado com o resultado. É um campeonato muito curto. A partir do final desse jogo já vai ter passado praticamente 20% do campeonato. Então nós precisamos pontuar, nem que seja jogando feio, nem que seja retrancado. É claro que o Guarani precisa ganhar, mas em Ribeirão Preto o Guarani não pode perder de jeito nenhum. E vou insistir, me preocupa muito essa formação da moda hoje em dia, né? Os 3 atacantes, os extremos e o meio mais leve, etc. Tudo muito bonito, mas para um time que não pode cair, não pode correr risco, não pode chegar pressionado demais para a fase final do campeonato, que vai ser a mais difícil, precisa fazer ponto urgentemente. E eu vou insistir, se o Guarani perder em Ribeirão Preto, a situação vai ficar muito feia. Vamos acreditar, pelo menos num ponto, eu aposto num 0-0, já estaria de bom tamanho. Além de fazer ponto, não tomar gol é importante para o time ganhar moral na defesa. Agora que loucura, hein? Ficar contente com 0-0 é triste, mas foi aquilo que nos foi apresentado contra o Ituano. Se de repente o juiz apita o jogo em Ribeirão, o Guarani mostra um futebol bonito, vistoso, eu faço um paralelo aqui da partida contra o Cruzeiro, lá na Série B. Foi ruim o empate, porque nós jogamos muito bem, mas se você falasse, o Guarani empatou com o Cruzeiro no Mineirão, não seria tão ruim. Então se amanhã o Guarani fizer um bom jogo e merecer a vitória, eu vou querer a vitória, todos nós vamos querer a vitória. E aí se tomar um empate no final, fica aquele gosto amargo. Agora, se jogar perto do que jogou na segunda-feira, um empate tá bom demais. Vamos torcer, quem puder assistir o jogo, né, um horário inconveniente, quem puder, vamos lá, vamos mandar o pensamento positivo, vamos torcer de frente para a TV, e quem não puder, vibrações positivas a partir das 4h45 e que a gente volte no pós-jogo, se Deus quiser, comemorando alguma coisa, que seja uma vitória ou que seja um empate. Eu sei que eu termino sempre com o trecho do nosso hino, e que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani, mas amanhã não pode ter derrota não. Valeu, galera, até a próxima. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.